sentar, fica à vontade. Boa noite a todos. Vários eu conheço, várias pessoas aqui eu não conheço, né? Uns novos no projeto. Diga, Ricardo. Nada não. Alarme falso. Meu nome é Paulo Henrique, 43 anos de idade, casado há 16 anos, graças a Deus, com a Eurídice. Somos pai de 5 filhos. Anelisa, Amanda, Pedro, Lucas, Cecília. É isso mesmo, né? Faltou ninguém. Amanda, né? Anelisa, Amanda, Pedro, Lucas e Cecília. É isso aí. Esse é o chamado para mim e para minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Família santa. A exemplo da Sagrada Família, que é a família que nós devemos olhar a cada dia mais. Participo do projeto Família do Céu, 7 a 8 anos. Sou noviço da Comunidade Luz da Vida, em estado de aliança. Profissionalmente sou engenheiro civil há quase 20 anos. Graças a Deus. Então esse é o chamado de cada um de nós. Sermos família do céu aqui na terra. O que é ser família do céu? É ser família santa. O que é o céu? É a presença de Deus dentro de cada um de nós. Nós temos esse céu dentro de cada um de nós, só que a gente não vê. Por quê? Porque a gente está muito apegado ainda às coisas aqui da terra. Na hora que Jesus vai ensinar lá no Pai Nosso que estais nos céus, é no plural, né? E esse céu é Deus que habita dentro da nossa alma. Todos nós aqui somos batizados, certo? Nós recebemos vários presentes. Entre os presentes que nós recebemos é um termo que a teologia chama de inabitação trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita dentro da nossa alma como nós estamos em estado de graça. Ou seja, não temos pecado mortal na nossa alma. Certo? Que segundo um teólogo, Garrigou Lagrange, é a vida eterna começada. Olha que bonito isso. Se eu estou em estado de graça, estou em união com Deus, é o início da minha união com Deus, a minha vida eterna já começou. Olha que benção. E a gente tem que buscar cada dia esse céu que está dentro da nossa alma. O tema proposto hoje para a gente é o desenvolvimento das virtudes no matrimônio. É um tema extenso assim, um nome grande, mas a gente vai buscar explicar aqui. O que é o desenvolvimento? Desenvolver, progredir, certo? Essa palavra que a gente está sempre usando aqui. Para quem está mais tempo de casa, é o progresso na vida espiritual, é o progresso. Na nossa vida, a gente vai progredindo a cada dia mais. Profissionalmente, nós não vamos progredindo? Igual eu falei, sou 20 anos que eu sou engenheiro civil. A gente vai tendo um progresso na nossa vida, cada um na sua carreira. Em casa também, nós vamos progredindo também na sabedoria. E esse desenvolvimento vai acontecendo a cada dia mais na nossa vida. Nós vamos crescendo na graça de Deus. Esse é o desenvolver das virtudes. O que é a virtude? A palavra virtude, ela vem do latim virtus, que quer dizer força. Vocês veem que é o contrário de nós. Nós somos o quê? Fracos, pecadores. Acontece qualquer coisa, derruba a gente. Vem um mosquitinho da dengue, derruba a gente. Vem uma pandemia, derruba a gente. Vem uma gripezinha, derruba a gente, porque nós somos fracos. Só que Deus é forte. Qual que é a característica maior de Deus que a gente fala? Maior de Deus assim, é o amor de Deus. A gente sempre cita, né? Mas o que Deus é? Todo poderoso. Então a força é Deus. Então é só Deus que pode derramar essa virtude, essa força na nossa vida, porque nós somos fracos e precisamos da graça de Deus, da força de Deus em nós. Essa é a virtude, essa força que Deus vai derramar na nossa vida. E essa força a gente dá o nome de quê? De graça. A graça santificante que vai crescendo a cada dia na nossa vida. E como é que a gente cresce na graça? Pela oração.
Santa Irmã Faustina fala: da oração provém toda graça. Se eu quero crescer na graça de Deus, eu devo o quê? Rezar, orar, que são aquelas 7 colunas, que depois a gente vai citar aqui, vocês conhecem quais são, mas a gente tem que estar sempre lembrando ela, para que a gente possa progredir, desenvolver nas virtudes. Só que a gente coloca essa palavra virtude, né, como essa força, só que ela é o quê? A teologia vai nos ensinar que é um hábito bom, um hábito conforme a nossa natureza. O que é um hábito? São vários atos repetidos. Exemplo, o que é um ato? Eu vou, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, por exemplo. Vou dormir 8 horas por noite. Aí você dorme uma noite, 8 horas por noite. Na outra noite você dorme 8 horas, na outra 8 horas. Você vai tendo vários atos durante um mês, durante até anos. O que aquilo lá fica forte em você, na gente? Vira um hábito. O que é um hábito? É uma coisa que a gente faz sem força. Tem gente que está acostumada a dormir 8 horas, que lá para ela é normal. Difícil para ela é dormir 7, 6, ela vai sentir. Isso é o quê? Esse é um hábito, né? O que é um hábito bom? É um hábito que nos leva para Deus, porque só Deus é bom. O próprio Jesus fala isso, né? Na hora que o jovem rico chega para ele, não vê Jesus como um Deus, vê Jesus como o quê? Como um mestre. Assim como tinha os mestres da lei. Ele chega para Jesus, está lá em Mateus 19. Bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus vira para ele: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Jesus ali, ele não está negando que ele é Deus. Pelo contrário, ele está mostrando, né, para o jovem rico, né, que quem está diante dele é o próprio Deus. Que Deus é bom. Deus é bom, Deus é amor. A palavra nos fala, né? Tanto que Jesus fala para ele: você quer ter a vida eterna? Você quer o céu? Siga os mandamentos. Isso serve para cada um de nós. Se a gente quer buscar o céu, ser uma família do céu que vai, um dia nós vamos morar lá nesse céu, nós devemos o quê? Estar em estado de graça, seguir os mandamentos. Esse é o primeiro chamado nosso, é a salvação. Se queres ser salvos, se queres ter a vida eterna, siga os mandamentos. Tanto que no nosso exame de consciência, para quem vai confessar, a gente sempre pega o quê? Os 10 mandamentos. Esse é o primeiro passo. Só que Deus quer um passo a mais para a gente. É o que Jesus chamou o jovem rico e chama cada um de nós. O jovem rico, como se diz, já se achou o cara. Já faço isso desde a minha juventude. Eu sou bom desde sempre. Desde a minha juventude que eu faço, dei tudo. Aí o que Jesus fala para ele? Se queres ser perfeito. Aí é a diferença. Saiu de salvação, que é o que ele estava querendo, para perfeição, que é sinônimo de quê? Santidade. Se queres ser perfeito, vende os teus bens e dê aos pobres. Depois vem e siga-me. O que isso serve para a nossa vida? Jesus quer que nós nos desapeguemos de tudo para que possamos servi-lo. No caso do jovem rico, que era muito rico, eram os bens. Ele era apegado aos bens, demais. Tanto que o quê? Ele foi embora, triste. Ele preferiu o quê? O dinheiro dele, preferiu os bens dele a seguir Jesus. Jesus não fala, e não fala para ninguém em hora nenhuma que nós não podemos ter a nossa casa, a nossa família, os bens. Não, a gente não pode o quê? O apetite nosso não pode ser maior. Deus deve ser o quê? O fim de tudo. Não pode ser o dinheiro. Se eu acordo que o meu fim é olhando para o dinheiro, o nosso fim está errado. Nosso fim deve ser Deus, porque Ele que nos deu aquilo. O início e o fim vem de Deus. O alfa e o ômega é Deus. Então a gente deve buscá-lo cada dia mais. E buscar crescer nessas virtudes. São mais hábitos bons que nós vamos recebê-los através da oração e nós vamos progredir nessas virtudes. Paulo Henrique, quais são as virtudes? Né? A igreja nos ensina também a parte de teologia. Hoje tem muita informação para a gente. Muitas informações a gente já sabe, mas é sempre bom a gente estar lembrando.
nós temos as virtudes teologais. O nome está falando, teo, vem de Deus. Vem de Deus e nos levam para Deus. Está lá em 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Fé, esperança e caridade. Todos nós sabemos isso. A gente recebe no batismo. E a gente vai progredindo, desenvolvendo e crescendo nessas 3 virtudes teologais. O exercício dessas 3 virtudes vão gerar as outras 4 virtudes, chamadas de virtudes cardeais ou morais: justiça, prudência, temperança e fortaleza. Então nós temos 3 virtudes teologais e 4 virtudes cardeais, um total de 7 virtudes. E nós vamos progredir ao longo da nossa vida, né, nessas 7 virtudes. Isso durante a nossa vida ascética, né, que é a via purgativa e iluminativa. Vocês já escutaram isso, não já? Quem ainda não escutou esses termos? Via purgativa, via iluminativa, via unitiva. Alguém ainda não escutou? Pode levantar a mão, gente, não tem nenhum problema não. Todo mundo já escutou então, né? Então a gente vai progredindo cada dia mais nessas virtudes. E essas 7 virtudes vão sendo depois na via unitiva, após a gente chegar ali no início da santidade, que é a partir da 4ª morada de Santa Teresa d'Ávila, né, que a gente está falando na parte de moradas aqui, não vou complicar muito aqui para a gente não ficar com tanta informação, né? Aí vão ser aperfeiçoadas pelos 7 dons do Espírito Santo, que a gente já ouviu falar deles também, certo? Que está lá em Isaías capítulo 11, os 7 dons do Espírito Santo, os dons infusos. Não confundamos isso, irmãos, são 7 aqueles dons infusos, né? O temor de Deus, ciência, entendimento, fortaleza, e o maior deles é a sabedoria. Isso são dons para a nossa santificação, para o nosso crescimento, para a nossa santidade, que é diferente, presta atenção aqui gente, por favor, com os dons carismáticos, que são aqueles 9 dons que estão descritos lá na 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que são dons extraordinários, que servem para o bem comum, serve para eu servir o meu próximo. O dom das línguas, o dom da profecia, o dom de cura, o dom de milagres, são dons de serviço, não são para minha santificação, ok? Então só fazendo esse e fechando esse parênteses. Então nós vamos ter o que? O desenvolvimento das virtudes, na onde? Na minha vida matrimonial. Para que a gente possa entender a vida matrimonial, o que é um matrimônio? É um sacramento. E a gente católica, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Nossa catequese ficou lá para trás e muita gente não lembra, né? Então rapidamente, são 7 sacramentos, certo? Os 3 sacramentos de iniciação, que acho que acredito que todos aqui receberam: batismo, eucaristia e crisma, ou confirmação do batismo, certo? Sacramentos de iniciação. 2 sacramentos de cura: a reconciliação ou confissão e a unção dos enfermos. São sacramentos de cura, irmãos. Por isso que se a gente quiser ser curado, nada melhor. Não precisa ninguém ir lá rezar por você pedindo alguma coisa. Vai lá diante do sacerdote, que é diante de Jesus, e peça a cura. Ali você vai ser curado. E os outros 2 sacramentos, que são sacramentos de serviço, que é o sacramento da ordem, dos religiosos, sacerdotes, e do matrimônio. É um sacramento de serviço, eu servir o meu próximo. Mas não é o primeiro mandamento. Na hora que pergunta para Jesus, em Mateus capítulo 22, Jesus, qual que é o maior mandamento? O primeiro mandamento. Jesus fala, o primeiro e o maior é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de todo o coração. E o segundo é amar o teu próximo como a você mesmo. Então o primeiro não é amar sua esposa. Eu amo demais a minha esposa, estou casado com ela há 16 anos. Semana passada eu estava lá na formação do curso de noivos. Falei, eu só estou casado com ela e com a graça de Deus vou estar casado com ela até que a morte nos separe, por causa do amor a Deus. Porque se eu não tiver o amor a Deus, não segura casamento não.
Então o primeiro mandamento é o amor a Deus, que vem através da oração, para que isso me leve ao quê? A servir o próximo. Então nós vamos ter o desenvolvimento, ou seja, o crescimento, o progresso nas virtudes, para que eu tenha que hábitos bons, hábitos semelhantes aos de Deus. Cada dia eu vou me imitando o Cristo, para que com essas virtudes eu sirva melhor a minha esposa, o meu esposo e meus filhos no sacramento. Essa é a sequência. O progresso nas virtudes vai me levar, eu vou ter uma ordenação da minha vida. Isso vai me levar a ser um esposo e uma esposa melhor. Amém? Pega a sua palavra, por favor. Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Amém? Bíblia Ave Maria, página 1405. Jesus vai falar: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, ele o cortará. De novo, todo ramo que não der fruto em mim, Jesus falando, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza. Vamos de novo. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra é clara. Se eu não estou em união com Jesus, se eu não estou em estado de graça, se eu estou em pecado, a palavra fala, será arrancado e jogado fora. Mas nós, que somos bons ramos, se nós estamos aqui, somos batizados, queremos buscar a cada dia mais o crescimento espiritual, o que Deus vai fazer com a gente? Vai podar, para que a gente dê mais frutos. Dê bons frutos. Que são esses bons frutos? São as virtudes. Eu devo crescer nessas virtudes, para que eu seja um esposo, uma esposa melhor. Por isso que Deus deixa acontecer o que na nossa vida? Nas podas, as tribulações, as dificuldades. Porque, irmãos, se a gente não tivesse dificuldades, tribulações, como é que a gente ia crescer? Se nossa vida fosse assim, como se diz, tranquilidade, sombra e água fresca, que muitas vezes a gente quer só isso, né? Só tranquilidade, só tranquilo, não acontecer nada. Irmãos, isso é um progresso, né? Cada dia mais a gente deve agradecer pelas dificuldades. A partir do momento que tem as dificuldades, que a igreja chama são as cruzes providenciais, que vêm nos visitar, é que a gente vai crescer. Deus, ele permite que aconteça coisas nas nossas vidas. Uma dificuldade num trabalho, é uma dificuldade com um funcionário. Comigo é um funcionário que te leva na justiça, apesar de você não ter feito nada, né? É mais o quê? É um filho que fica doente, é um carro que estraga, é uma casa, sei lá. Deus, ele permite tudo. E Deus permite isso, irmãos. Muitas vezes a gente acha que a gente faz tudo. É porque eu fiz errado aí que Deus... Não. Se nós estamos de graça, em estado de graça, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, se chove, é vontade de Deus. Se faz chuva, se faz sol, é vontade de Deus. Se o seu carro estraga vindo para cá, é vontade de Deus. Deus permitiu. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou em estado de graça, eu estou amando a Deus. Todas as coisas que vão acontecer na minha vida, irmãos, durante as 24 horas do meu dia, Deus permite. Para que eu possa o quê? Para que eu possa crescer através das dificuldades, para que eu verifique quais são as minhas fragilidades
as minhas inclinações ao mal, que seria ali os vícios, que seria ali o oposto das virtudes. Enquanto as virtudes é o hábito bom, o vício é o quê? Um hábito mau. A bebida, o álcool, a droga não são hábitos ruins, hábitos maus, contrários à nossa natureza, né? E a virtude é um hábito bom, né? Então, com as dificuldades que Deus permite a cada dia na nossa vida, é para que a gente verifique as nossas fraquezas, as nossas limitações, para que a gente o quê? Dê mais fruto. Se eu estou na primeira morada, estou buscando ali um crescimento, uma vida de oração, Deus ele deixa acontecer as coisas na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente o quê? Dê mais fruto, para que a gente cresça mais e a nossa vida vai ordenando. A gente vai servir melhor em casa, isso até chegar o quê? A união com Deus, né? Então Deus permite isso e Jesus ele faz todas as coisas, tanto que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Jesus é o bom, porque Ele é Deus. Sem Deus a gente não pode fazer nada de bom, porque nós somos o quê? Pecadores. A palavra fala isso e só olhar para a nossa natureza, né? E muitas vezes a gente não vê isso, a gente acha que nós somos bons, bonzinhos. Não, irmãos, se a gente olhar para a nossa natureza é pecadora e inclinada ao mal, devido ao quê? O pecado original. É a concupiscência que a igreja nos ensina, essa é a nossa inclinação ao mal. Está lá em Romanos 7. Eu queria fazer o bem, mas eu faço o mal que eu não quero. Essa é a concupiscência, essa inclinação nossa ao mal. Ela vai acontecer na nossa vida, certo? Vamos nascer e morrer com isso. Só que nós devemos o quê? Nessas nossas inclinações, a gente verificar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, que são as nossas fraquezas, para que a gente possa o quê? Pedir as virtudes, que é o que são o quê? A força de Deus. E essa força de Deus que eu vou receber através de uma vida de oração, que vai fazer o quê? Que eu possa cada dia mais crescer como marido, como esposo, como pai. Que essa é a vontade de cada um de nós. Sem a graça de Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Então essa é a vontade de Deus. Deus ele permite as podas na nossa vida para que a gente cresça e dê mais fruto. Só que a gente só pode dar fruto em quem? Em Jesus, imitando Jesus, porque Ele é o bom. Sem mim nada podeis fazer. Então não posso fazer nada sem a graça, sem a bênção de Deus. Só que para isso eu devo ver o quê? As minhas fraquezas. Só que isso não é fácil, mas esse é o segredo. Se a gente não ver a nossa fraqueza, a gente não vai crescer na graça, a gente não vai crescer nas virtudes. E vamos verificar isso aqui agora na palavra. Pegue por favor sua palavra, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 5 e seguintes. Para quem está com a Bíblia, vai Maria, página 1490. Ok? Vamos lá então. Isso São Paulo falando. Ele falando aqui de uma visão que teve aqui, né? Ele cita: desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. São Paulo aqui já estava na união perfeita com Deus, com certeza que já era um homem de sexta, sétima morada, né? Só que ele está falando: eu me orgulho das minhas fraquezas. Ele não ficava falando ali. E o santo, ele nunca fica se exaltando. O santo é o quê? Ele verifica. A diferença do santo para a gente, irmãos, é porque nós achamos que nós somos bons. Os santos não, eles veem a fragilidade dele e eles já se recorrem à graça de Deus imediatamente. Versículo 7.
Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Isso São Paulo, gente, falando. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Senhor, tira isso de mim. Tira esse espinho na carne de mim. Não é isso que acontece com nós? Na hora que a gente vê alguma dificuldade, alguma fragilidade nossa, a gente logo não vai dar uma reclamada? Senhor, tira esse trem de mim, Senhor. Afasta logo, cura logo meu filho. Cura amanhã não, cura agora. Mas Deus pode curar, mas pode curar amanhã, que um mês é vontade dele, não é? Não é isso que a gente reza? Seja feita a vossa vontade. Não é isso? Só que a gente não acredita. Cura agora, eu quero agora. Tira essa dor de mim. Eu não quero dor. Essa é a nossa vida. Vida de prazer. Vida de sem dor alguma. Né? 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas Ele me disse, o próprio Deus falando para Paulo: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Deus falando, gente, falando para nós. É na fraqueza, é na nossa fraqueza que se revela totalmente a minha força. A força de Deus, que é a virtude, a graça que a gente precisa, é quando a gente tem fraqueza. Se eu não tiver fraqueza, eu não preciso da força de Deus, porque eu já me acho forte, eu não preciso de nada, eu já sou bom. É igual Jesus, lá em Mateus capítulo 9. Jesus, ele fala que veio para os doentes, para os pecadores, para os que precisam. Se a gente não precisa da graça de Deus, Jesus não veio para nós. Se eu não tenho dificuldade, se eu não tenho fraqueza, para que eu preciso de Deus? Eu já sou o cara, eu já sou o próprio Deus da minha vida, eu já sou o forte, porque eu não preciso da graça de Deus, eu não preciso da força de Deus. Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, aí São Paulo falando, portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas. Aí lá no final, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse aqui, irmãos, é o segredo nosso. É a gente olhar para nós e não nos acharmos os bons. É só olhar para nós, ver que nós somos inclinados ao mal. Não sei você, irmão, mas eu sou ruim. Eu piso no pé da minha esposa. E eu falo com ela de qualquer jeito. Espero que vocês não falem. Não façam a mesma coisa que eu faço. Eu faço isso. Então, se eu vejo que eu faço isso, na minha oração, porque se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou ter essa leitura que eu estou fazendo aqui agora. Ela vai falar assim, ela merece, porque ela é ruim. Ela que precisa mudar. Eu não. Eu vou na missa todo dia, eu rezo o rosário todo dia, ela não vai na missa todo dia. Eu podia falar isso para ela. Oi? Não entendi, mas vamos lá. Eu podia o quê? Jogar a culpa para cima dela. E é o que a gente geralmente faz. Eu só vou ser um marido bom, uma esposa boa, quando o quê? Meu esposo converter. Não é isso? As mulheres geralmente não falam isso? E os maridos também não falam isso? Se a minha esposa fizer isso, aí eu vou embora. Se minha esposa fizer isso, eu vou embora. Não é não, irmãos. A conversão, ela é pessoal. Assim como a salvação, ela é pessoal. Não podemos esquecer, irmãos, que o sacramento o matrimônio é um sacramento de serviço. Certo? Mas o principal da nossa vida, irmãos, é a nossa salvação. Para que então que a gente casou? Para levar também a nossa esposa e os nossos filhos para o céu. Esse é o chamado nosso, irmãos, principal. Certo? Mas é a nossa salvação. Só que a conversão, irmãos, a gente acha assim, nossa, eu já converti. Eu sou convertido. Já ouviu falar isso? A gente muitas vezes bate no peito e fala isso. Não, eu já converti já. Só que a gente esquece o que é conversão. A conversão é um processo que só vai terminar quando a gente tiver o quê? Unido a Deus. Então a conversão, irmãos, ela acontece em 3 etapas.
em 3 fases da nossa vida. Assim como nós temos ali o Pentecostes, ali os 3 níveis do Pentecostes. O primeiro é quando eu deixo o mundo, eu deixo lá o pecadão, aquelas coisas lá, que eu já fiz, espero que vocês não tenham feito, e eu falo assim, eu não quero isso mais não, eu quero Deus. Essa é a primeira conversão. É o primeiro Pentecostes. Eu saí do mundo e agora eu quero conhecer esse tal desse Deus aí. Essa é a primeira conversão. Todos nós passamos aqui, senão a gente não estaria aqui com certeza. Ok? Aí a gente começa a conhecer as coisas de Deus, os mandamentos, começar a rezar o texto, a palavra de Deus, parará, e a gente começa a progredir, conhecer as coisas de Deus, e a gente vai ter um encantamento e Deus vai nos levando até a segunda conversão, que acontece ali entre a via purgativa e iluminativa. Essa é a segunda conversão. A coisa já começa a apertar. A gente já vê que muitas pessoas já não passam pela segunda conversão. Que seria o quê? De não ter o olhar para os mandamentos. Nossa, e na missa aos domingos, que trem difícil. Só os domingos. A pessoa acha, nossa, deixar de fazer isso, nossa, não cometer adultério, nossa, mas que não matar, não roubar, que trem difícil. A pessoa vê aquilo lá como se fosse o fim. O mandamento como um fim. Mas o que? Não olha, não teve o progresso espiritual ainda de olhar para o quê? Para o Cristo. Para imitar o Cristo. Que é a via iluminativa. Seguir Jesus. Para eu passar pela segunda conversão. Ok, irmãos? Aí o crivo já aumenta. Segunda conversão. Aí, irmãos, a terceira conversão é que é a última. Essa é a mais difícil. Essa é a porta estreita, que Jesus fala ali, estreito é o caminho. E poucos entram nessa união com Deus, que é a terceira conversão, que acontece entre a via iluminativa e a via unitiva. Durante um longo período da minha vida, eu vou progredindo nessas virtudes, imitando Cristo, até, durante esse progresso, eu chego ali, né, o que Santa Teresinha fala ali da boa vontade. Ou seja, aquela vontade que Deus olha para mim, né, buscando aquele progresso, né, só que o que? Deus vem até mim. Santa Teresinha cita isso, né, como um elevador e nos leva até aos braços de Deus. Nos leva até a via unitiva. Essa, irmãos, é a terceira conversão. Depois daí a gente pode falar, convertir. E é só a partir desse momento, irmãos, que nós realmente vamos... Aí nós vamos ter um progresso, vamos ter ali o início da santidade, a partir da 4ª morada. Isso vai nos levar a cada dia a crescer na graça de Deus. Ou seja, irmãos, até a gente chegar nessa união com Deus, a gente vai só bater cabeça. Se a gente não mirar lá, nos esforçarmos para chegar lá, irmãos, não eu, né? Mas os santos falam isso, né? Nós não vamos ser felizes aqui nessa terra. Eu não sei você, irmão, mas eu posso até falar da boca para fora. Eu sou feliz. Mas a gente não tem essa felicidade plena. O santo, que é aquele que está unido a Deus a partir da 4ª morada, ele é feliz 24 horas por dia. E esse, irmãos, é o chamado de Deus para cada um de nós. Que a gente tenha essa felicidade aqui na terra. Isso é ser família do céu aqui na terra. Esse é o chamado que eu tenho para mim. Então, irmãos, nós vamos ficar aqui. Eu estou aqui há 8 anos no projeto. Um está 5, outro está 15, 20. Vai ficar aqui 20, 30, 40 anos. Se a gente não mirar lá e querer chegar lá, nosso esforço foi em vão. E a igreja, e a graça de Deus, a gente já tem o que fazer? Progredir nas virtudes. Progresso na vida espiritual. Progresso nas 7 colunas. Basta a nós isso. Deus vai nos capacitando a cada dia para que nós cheguemos até essa união com Ele. Para isso nós precisamos de quê, irmãos? A gente já falou, crescer nas virtudes. A gente precisa da graça de Deus. E a graça vem pela oração. Vida de oração.
que na comunidade, aqui a gente está sempre citando ali as 7 colunas. Todo mundo já conhece as 7 colunas, certo? Certo? Certo. Só que a gente vive essas 7 colunas? A gente está progredindo nessas 7 colunas? Porque, irmão, se a gente seguir as 7 colunas, que no livro lá do Adolfo Tanqueray, que é um livro do progresso espiritual, que a gente, na comunidade, aqui no projeto, a gente está sempre falando, e tem os grupos de estudo, são chamados os meios de perfeição. Os meios de perfeição são as 7 colunas. Se eu progredir nessas 7 colunas, irmãos, eu vou chegar até a minha união com Deus. Então não precisa da gente fazer mais nada. O que eu vou fazer? É novena, é não sei o que. Não. Assim, pode fazer também, seria complemento. Mas é só seguir essas 7 colunas. Paulo Henrique, como é que a gente segue essas 7 colunas? É um progresso. Primeira, as 2 colunas ali, primeiras, são relacionadas diretamente com a nossa vida de oração. Primeira coluna, palavra de Deus. É Jesus que está presente aqui. Vocês estão vendo aqui a Bíblia, não é? Palavra de Deus. Não, isso daqui é Jesus. A palavra de Deus é o Cristo. A sabedoria de Deus está aqui. Só que nós católicos não conhecemos a palavra de Deus. Então nós devemos conhecer essa palavra. É um progresso. Eu devo meditar a palavra de Deus. Quanto tempo, Paulo Henrique? Progresso. Começa com 5 minutos. Depois você passa para 10, para 15. Mas nunca trechos grandes. Tanto que a igreja nossa, perfeita que é, e mãe, dá o quê? A liturgia diária, que é um trechinho pequenininho lá, não é? Não precisa a gente ficar lendo 1 página por dia, 5 páginas por dia. Não, precisa não. Pega um trecho e vai trazer aquilo lá para a sua vida. De preferência a liturgia diária, de acordo com a igreja. Certo? Palavra de Deus. Palavra viva na nossa vida. Segunda coluna, Santo Terço ou Santo Rosário. Também é o quê? É um progresso. Paulo Henrique, eu não rezo nada. Eu vou buscar rezar um terço. Porque a gente precisa de ter um tempo, pelo menos, para rezar um terço, irmãos. Deus deu para a gente quantas horas por dia? Não sei para vocês, mas para mim 24. Vamos fazer umas contas? Conta eu sou bom, né? Engenheiro alguma coisa tem que saber de bom, né? Conta. 24 horas por dia, todo dia. Hoje, amanhã também tem 24 horas, tá? Sábado tem 24 horas, todo dia tem 24 horas. A gente não para para pensar nisso. Vamos supor que a gente durma bem. Legal, a gente durma 8 horas por dia. 24 menos 8 deu 16, certo? Vamos supor que você trabalha muito, irmão. Você trabalha 8 horas por dia. Você tira assim, 1 hora para você almoçar, 1 hora para você ir, outra hora para você voltar do seu trabalho. Então 16 menos 10 sobrou 6 horas. Olha o tanto de tempo, gente, que sobra para a gente. Tira o trabalho, tira o sono, sobra ainda 6 horas para a gente por dia. Jesus, ele não chega. Jesus é tão bom, Jesus é demais, né? Ele chega para a gente assim: eu não preciso dessas 6 horas. Me dá 1 hora só. Isso Jesus fala, está lá em Mateus capítulo 26. Vocês não podem vigiar, vocês não podem rezar 1 hora comigo? Ali Jesus está falando para os discípulos, ele está falando para nós, gente. Chamando a atenção. Nossa, vocês não estavam os discípulos dormindo lá igual nós, não tem tempo. Vocês não têm 1 hora para mim por dia? O que eu vou fazer 1 hora, Paulo Henrique? Pega ali 10 minutos, você vai meditar a palavra de Deus. Traz para a sua vida. Medita, traz aquilo lá. Trazendo para a sua realidade. Depois, 20 minutos você reza o terço. Reza a palavra de Deus, depois o terço. Meia hora, certo? Irmão, se você ainda... Essa meia hora seria em segundo plano. Certo? No primeiro plano, eu só tenho... Paulo Henrique, eu não tenho 1 hora por dia para Deus. Eu só tenho meia hora. Vai na missa todos os dias. Meia hora só. Não precisa nem rezar a palavra, não precisa meditar a palavra de Deus, não precisa rezar o terço. Estou dando essa autoridade para você, irmão. Jesus, Eucaristia, essa é a terceira coluna, é Jesus presente na Eucaristia. E nós, católicos, não damos bola para isso. Isso é um absurdo. Um absurdo. Tem missa em Goiânia, das 3 horas da manhã às 10 horas da noite, a gente não arruma tempo para receber Jesus. Não, Paulo Henrique, é que Jesus pede para que eu receba Ele só os domingos. Porque é obrigatório. É obrigatório. Só que Jesus colocou lá no meio do Pai Nosso, que Ele quer que a gente receba Ele todos os dias.
O pão nosso de cada dia nos dai. Quem está falando isso? Sou eu ou é Jesus? Qual o pão que a gente deve buscar? Qual o pão mais importante que você tem, irmão? É o pão do café da manhã, do almoço, da janta? Jesus vai falar lá em João capítulo 6. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Estava um monte de pessoas correndo atrás de Jesus. Que as 1000 pessoas indo atrás de Jesus. Jesus deu pão para todo mundo. No outro dia, o povo foi atrás de Jesus. O quê? Querendo o quê? Pão. O que Jesus fala? Está lá em João capítulo 6. Esforçai-vos, não pelo pão que perece. Jesus está falando para mim e para você, tá, irmão? Esforçar, irmão, não para você ficar trabalhando 8, 10, 15 horas por dia. Não esforce por esse pão que perece. Esforce pelo pão espiritual que o Filho do Homem vos dará. Qual que é o pão espiritual que o Filho do Homem vos dará? Eucaristia. Esse é o principal. Tanto que Jesus fica ali, são 71 versículos, só falando da Eucaristia. E nós católicos fala que não precisa de ter Eucaristia diária. Não existe isso, irmãos. Não existe. Se eu quero progresso espiritual, sem Eucaristia diária, não existe. Jesus fala, aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, e bebe meu sangue, permanece em mim. Aí eu quero permanecer com Jesus só aos domingos? Então você vai permanecer com Jesus só aos domingos, irmão, senão vai ter progresso espiritual. Eu devo alimentar de Jesus todos os dias, para que eu permaneça com Jesus todos os dias. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. A gente quer a vida eterna só aos domingos ou todos os dias? Todos os dias. Então eu devo alimentar de Jesus todos os dias. Então se eu tenho meia hora do meu dia, irmãos, Santa Missa. Se organize, qualquer horário, cedo, tarde, noite, madrugada. Para quem é de Goiânia não tem desculpa. Para quem é de fora pode até dar um jeito. Mas de Goiânia não tem desculpa. Eucaristia diária. É a caridade na veia. É Jesus diretamente. Essa é a primeira meia hora. E a outra meia hora, irmão, se puder, palavra de Deus e reza o Santo Terço. 1 hora por dia. É o pedido de Jesus para cada de nós. É o mínimo. Certo? Então, palavra de Deus, Santo Terço ou Santo Rosário, que é um progresso, certo, gente? Eu rezo 1 terço, eu vou buscar rezar 2 terços. E depois de 2 terços, 3 terços. E depois, o rosário, progresso. Eucaristia, mesma coisa. Eu recebo Jesus aos domingos, então é domingo, eu começo, não quero, todo dia está difícil. Então pega outro dia, domingo e quarta. Progresso, não é? Depois eu vejo o quê? 3 vezes por semana. Depois eu 4, 5, 6, 7. Isso é progresso, certo? Confissão, que é a 4ª coluna. Eu confesso a cada trocentos meses. Vou diminuir esse tempo. Não só o tempo, tá, gente? A qualidade também. De fazer uma confissão bem feita, né? Isso a gente deve sempre levar em conta. Mas eu vou progredir também na minha confissão, na minha qualidade da minha confissão. Certo? 5ª coluna, diretor espiritual. Eu acredito que todos aqui tenham diretor espiritual, certo? Se ninguém falou nada, significa que é certo. Para quem falou errado, procure o diretor espiritual, né? E pode me procurar que eu indico alguma pessoa se eu não puder atender ou não quiser que eu atenda. Essa é a 5ª coluna. Sem diretor espiritual, irmãos, a gente não progride. Não progride. Jesus era o diretor espiritual dos apóstolos, certo? Jesus ficou 3 anos com os apóstolos ensinando eles. Todos na igreja devem ter diretor espiritual. O Papa Francisco, ele tem diretor espiritual. O bispo, ele tem. O Luiz Antônio, ele tem. Eu tenho meu diretor. Todos nós, é um ato de humildade. Deus age e fala através do diretor espiritual, certo? Sem direção espiritual, também não. Progresso espiritual também. Não tem diretor espiritual. Tenho diretor espiritual. Busco meu diretor a cada 6 meses. Depois eu vou diminuindo o tempo ali para poder me conduzir. Também é um progresso espiritual. 6ª coluna, retiro. Sem retiro a gente também não tem progresso. Certo? Jesus, ele se retirava? Sim. Jesus precisava se retirar? Não. Jesus não precisava. Jesus, Deus, ele fez isso para nos dar exemplo. Só que Jesus se retirava. Várias vezes divina palavra. Jesus se retirava para um lugar solitário para rezar. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Ele fez isso para nos dar exemplo. E levava algumas vezes os apóstolos com ele para o quê?
para um local solitário para a gente o quê? Reavivar as nossas energias. O Cleidson não veio hoje porque ele está de retiro. Com a graça de Deus, semana que vem eu vou estar em retiro. Na comunidade nós somos obrigados a fazer 3 retiros ao ano. Progresso espiritual também, não é? Não faço nenhum retiro. Começa a fazer 1 por ano. Depois eu começo a fazer 2 por ano. É desse jeito. Progresso. Né? E a 7ª coluna, ela é uma consequência das outras colunas. Ela é o resultado das outras colunas. A 7ª coluna é o servir. E eu só posso servir se eu rezar bem. Então, eu busco uma vida de oração, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, que são essas 6 primeiras colunas que eu falei. Se eu tenho essa vida de oração, ela vai me levar ao quê? A servir o meu próximo. A minha esposa, que não está aqui, mas o seu esposo, as pessoas, o seu próximo. Irmão, se a gente não tiver uma vida de oração, a gente não vai servir melhor, a gente não vai progredir nas virtudes, a gente não vai ser melhores esposos, esposas e pais para os nossos filhos. É uma consequência da nossa vida de oração, o servir. Oração e trabalho. É o ora et labora, já ouviu falar, né? São essas 2 pernas, né? Oração e trabalho, servir. Oração e servir, oração e servir. Certo? Eu me alimento de Jesus na oração e levo Jesus para o meu próximo, no meu trabalho, na minha vida. Certo? Isso que nós devemos buscar cada dia, a cada vez. Ok? Então, fechando e já encerrando, né? Esse é o que nós devemos buscar. O crescimento, o desenvolvimento, o progresso nas virtudes, certo? Que nesses hábitos bons, que quem vai me dar essa força é a graça de Deus, e a graça de Deus vem da oração. Eu me alimento dessa graça de Deus, essas virtudes vão se desenvolvendo em mim, e isso vai me levar o quê? A servir com qualidade, irmãos. Porque nós não somos amor, quem é amor é Deus. Então eu me alimento desse amor de Deus na oração, e com esse amor de Deus, eu sirvo a minha esposa, eu sirvo meu esposo, eu sirvo os meus filhos. Amém? Esse é o chamado. Gostaria de pedir para vocês ficarem de pé agora, fazer uma oração por vocês. Gostaria de, se possível, puder fechar os olhos. E vamos suplicar essa graça, essa bênção do alto. Já vai pedindo, irmão, com a sua voz, com as suas palavras. Você que quer servir a sua esposa melhor. Você pai, chegando agora o dia dos pais. Você esposa que quer servir cada dia mais o seu esposo, os seus filhos, esse chamado. Vai pedindo essa graça e essa bênção para o Senhor. Senhor, reaviva, meu Senhor Jesus. Reaviva a graça na minha vida. Vai falando para Ele, irmão. Seja verdadeiro com Jesus. Ele quer que nós apresentemos a nossa miséria. Vai apresentando, irmão, no seu coração, em palavras ou no seu pensar para o Senhor. Senhor, receba a minha vida, meu Senhor. Eu quero fazer o bem para o meu marido, para os meus filhos, para a minha esposa, mas eu não faço, meu Senhor. Dai-me, Senhor, a vossa graça. Vai pedindo, irmão, cada dia mais. Vai pedindo para o Senhor que você possa cada dia buscá-lo cada vez mais na vida de oração. Vai falando agora nessas colunas que a gente citou. Vai apresentando a que você tem mais dificuldade para o Senhor. E vai falando, Senhor, fortaleça, meu Senhor. Fortaleça a minha vida, que eu possa crescer na vossa graça, que eu possa crescer nas virtudes, meu Senhor, que eu possa crescer na vossa santa vontade, e isso possa me levar a servir mais a sua esposa, o meu esposo. Se puder agora, seu marido, sua esposa estiver do seu lado, abrace ele agora. Vai falando através dessa oração e pedindo que o Senhor possa cada dia reavivar isso na sua vida, na vida dele. Vai pedindo, irmão, essa união cada dia mais entre vocês. Esse é o chamado do Senhor, para que possamos crescer na sua graça e na sua bênção, de podermos a cada dia fazer em tudo a vontade de Deus. Pai amado, Pai querido, te peço pelo vosso infinito amor, pela vossa infinita bondade, providência e misericórdia. Reaviva, meu Senhor, cada dia mais o amor, meu Senhor, a alegria de poder buscá-lo, meu Senhor, através de uma vida de oração, meu Senhor. Retira todo o mal, todo o cansaço, toda a preguiça espiritual, meu Senhor. Tudo que nos impede a buscar a Ti, meu Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos e vossos filhos, meu Senhor. Reaviva, meu Senhor, o nosso amor cada dia mais, meu Senhor, pela oração, meu Senhor, pela vida da graça, pela vida de união contigo, pelo progresso espiritual, meu Senhor, para que possamos a cada
cada dia mais, meu Senhor, servir a nosso esposo, cada dia mais, segundo a vossa santa vontade. Te pedimos essa graça, essa bênção, meu Senhor, pela intercessão de vossa mãe, a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, glorioso São José, Sagrada Família, sejamos guiados pelo Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cadê o Ricardo? Aproveitar também, né? Agradecer o PH aqui por todas essas palavras. Obrigado, PH. Convidar todos a rezar uma Ave Maria por ele também, para a família, né? Para toda a missão que ele tem. Então tenho certeza que essa semana todo mundo vai procurar aí um diretor espiritual. Vai chover de requisições para direção espiritual, padres para confessar. Tenho certeza que toda palavra que ele citou aqui hoje vai cair nos nossos corações, né? Toda dica que ele colocou aqui hoje vai cair nos nossos corações e vai frutificar. Como no evangelho de hoje, se o homem velho não morrer, ele não nasce, não frutifica. Então, que essa palavra, essa semente seja semente em terreno fértil dentro dos nossos corações. Então que Deus te abençoe, PH, te agradecemos demais por tudo que você pregou para nós aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vai rolar. A tia Dani está comandando aqui, geral. Convido você agora a ficar de pé, por favor. Você com seu filho que está aqui, pedir que abrace esse seu filho agora, que está próximo de você. Essa bênção, essa graça de Deus. Se puder olhar para o seu filho agora, olhar nos olhos do seu filho agora. Olha que bênção. O que a palavra fala para a gente? Os filhos são um dom de Deus, uma bênção, uma graça de Deus. Traz a outra aí, amor. Traz aqui, graças a Deus. Então, irmãos, esse é o nosso chamado cada dia mais, de ser Jesus na vida de cada uma dessas pessoas, levá-los a cada dia a Jesus. O homem com o chamado de ser o José da casa, chamado de ser São José na casa. São José é aquele que conduz a família. Você vê que o anjo falava com José: pega o filho e a esposa e vai para lá, porque José era um homem santo, um homem de oração, que escutava Deus. Esse, irmãos, é o chamado seu e meu: escutar a voz de Deus para conduzir a família. E Nossa Senhora, as mães como Nossa Senhora, é aquela que recebe, é aquela que guarda a palavra, é aquela que é submissa ao marido, que ela vê no marido o próprio Deus conduzindo a casa. Esse é o chamado da mulher. E os filhos, ser como Jesus. Esse é o nosso chamado, levar os nossos filhos para Jesus.
Amém? Através dessa canção agora, vamos pedir que a graça e a bênção de Deus possa selar os nossos corações e reavivar na nossa vida esse chamado a cada dia mais de buscar o céu para nós e para os nossos filhos. Amém? Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir para longe de Ti, pois não sei viver sem Teu amor. Abrace seus filhos agora e repito isso: o abraço de Deus, o amor de Deus na sua vida. Meu Pai, abraça-me bem forte E me prende bem junto a Ti. e me prende bem junto a Ti. Não me deixe. Não me deixes ir para longe de Ti, pois não sei viver sem Teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu papai, já não sei viver sem Teu amor. Eu quero partilhar uma coisa com vocês. Eu não tive a honra de crescer perto de um pai. Eu nunca conheci um colo de pai. Eu não sabia como é passar a mão numa barba ou numa cabecinha. E durante muitos anos, comemorar Dia dos Pais era uma tragédia. Era horrível. Quem não teve a graça, assim como eu, de crescer perto de um pai, sabe o tanto que é doído. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: Feliz Dia dos Pais. E eu lembro que uma vez a minha mãe, ainda viva, ela dizia assim: eu sou seu pai. Eu disse: para, mãe, chega. A senhora não é meu pai, nunca vai ser. A senhora é uma grande mãe, uma super mãe, mas nunca meu pai. A minha mãe faleceu dia 18 de fevereiro de 2013. E dia 12 de março de 2013 eu recebi o Arthur. Naquele dia, toda a carência de pai foi substituída por um amor tão grande. Antes da minha mãe morrer, ela olhou nos meus olhos e ela disse assim: eu estou indo embora, filho, mas eu estou deixando para você a missão de ser aquilo que você não teve. Seja um grande pai. Eu não sei se eu sou, né? Eu não posso dizer se eu sou um bom pai, um bom marido. Isso cabe à minha esposa e aos meus filhos. Mas eu me esforço todos os dias para que eu possa dar o melhor abraço que eu nunca tive. E você que é pai e tem a graça de abraçar, abrace. Se você que está aqui é filho e tem seu pai, abrace. Porque não há preço e valor maior. Eu gosto tanto de sentir o cheirinho dessas criaturinhas aqui. É tão bom. E hoje eu canto com toda alegria, com todo amor, porque Deus é o nosso Pai maior. Por isso cantar: meu Pai, meu Pai, meu papai,
Já não sei viver sem teu amor. E como pais, rezemos ao Pai maior. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tem uma música que eu sei que a gente está com pressa, mas ela diz muita coisa. Ela diz assim, ó. Coloca ré. Ela diz assim: sem querer ouvir tuas palavras, pensando como pudesse ser, se ao invés de você outro pai eu pudesse ter. Sem tentar te entender, julgava eu apenas ser mais um filho nesta terra, sem pai pra me compreender. Hoje eu cresci e pai eu me tornei. Eu tenho filho igual você, mas também não sei o que fazer. E sempre haverá um momento, uma chance pra recomeçar e relembrar o que passou, dando vida ao que restou. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo também. Eu sou como aquele filho que quer voltar também. Tá perto de você, filho, canta. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo também. Eu sou como aquele filho que quer voltar também.